Olá, bem-vindo ao Sentir em Ti, um podcast sobre Autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade. agora temos palminhas reais mesmo. Muito maravilhoso. Muito bem. Nós estamos aqui. Podcast maravilhoso, Sentir em Ti. E essa segunda temporada agora teremos convidados. Tá muito especial. Sim, na segunda temporada estamos nos desafiando, né? Saímos do áudio, agora estamos mostrando a força para vocês, tá vendo nossa carinha. E mais do que isso, o que deixa mais importante essa temporada é trazer sempre uma pessoa aqui para compartilhar com a gente, né? O que está acontecendo. E hoje trouxemos aqui esse cara que eu conheci hoje, maravilhoso, o Milton. Muito bem. Seja bem-vindo. E a ideia dessa segunda temporada é a gente trazer pessoas que tenham vivenciado de alguma forma experiências com espiritualidade, desenvolvimento, autoconhecimento, para compartilhar com vocês essas experiências, trazer a visão, a perspectiva delas em relação ao processo que elas vivenciaram, para inspirar vocês a também se questionarem, né, a buscarem algo diferente, a saírem da matriz. Exatamente, essa zona de conforto tanto pega a gente, né? Exatamente. Então, hoje é o nosso convidado. O Wilton, ele vai compartilhar com a gente um pouco desse processo. Nós vamos fazer a pergunta aqui e vamos ver. Vai rolando aqui a conversa, a gente vai ver onde vai acabar. Bem orgânico. Mas a gente vai fazer dessa forma. Muito bem. Então, conta pra nós quem é você na fila do pão. Eu sou o Wilton Santos, né? De profissão aí, exerço fotografia, faço foto de casamento, evento em geral. Sou casado com a Franciele, tenho 2 crianças, né? A Letícia e o João Lucas. Então, aí, para contribuir na medida possível aí. Com certeza, é isso mesmo. Você tem 2 crianças? Qual é a idade? A minha filha a Letícia tem 7, né? Tem o João Lucas de 4 anos. Muito bem. E aí, conta pra gente quem era você antes da espiritualidade e depois da espiritualidade. Mas conte antes, como que era a sua vida, como você era, o que acontecia. Eu acho que acontece isso com todos nós, né? Há um momento da nossa vida que a gente é mais... deixa as coisas rolar, vítima da situação, vamos dizer assim. As coisas vão acontecendo e você vai reagindo. E chega um momento na sua vida, você parece estar para start, você começa a ter mais consciência de propósito, de intenção, do que você está fazendo. Até então você é condicionado às coisas. E as coisas vão acontecendo e você não sabe muito bem onde você está. Porque há pessoas que o ambiente social dela permite ela ter mais clareza em algumas coisas. Mas como eu sou Wilton, eu vim da periferia, da de 8, algumas coisas não me eram acessíveis. E com o crescimento, com o conhecimento, tendo mais consciência de mim, aprendendo, tendo profissão, me permitiu ter acesso a algumas coisas que eu não tinha, que me ajudou nesse processo de autoconhecimento. Bacana, e assim, né, nesse processo, é difícil, né, quando a gente vem de algum lugar, assim, que já é tão estigmatizado, né, igual você tá falando, cheio de rótulos. E aí, como que você via, assim, você tinha a sua autopercepção, assim, você já via que tinha alguma coisa errada, ou você só seguiu o flow mesmo? Eu sempre fui mais inquieto, né? Eu sempre gostei de esporte, arte marcial. Então, isso sempre me trouxe, sim, a concepção e a ideia que eu poderia mudar. Se eu não conseguia ter a capacidade de fazer alguma coisa, eu poderia treinar e desenvolver essa autocapacidade. E se eu não tinha acesso, poderia buscar recursos, poderia começar a organizar para ter acesso àquilo que era o objetivo. Tanto intelectualmente quanto materialmente, vamos dizer assim. A disciplina do esporte, né, mano? Isso é muito fundamental. Certeza. E assim, antes de você ter contato com esse processo de espiritualidade, conectar, quando que isso começou? Tipo assim, como que era antes de você chegar nesse ponto? Como que você, o que você pensava, como você agia, assim? Os padrões de comportamento, Você consegue Era algo mais, vamos dizer assim, eu costumo dizer algo mais animal, mais instintiva. Era mais instinto. Você cria algumas situações de conforto. Por exemplo, eu tinha, na minha família, temperamento, é um temperamento explosivo, agressividade, ambiente que a gente vivia ali. E aí, depois de um tempo você vai fazendo aquilo, vai reproduzindo aquilo, mas você percebe, depois de um tempo, fala assim, eu posso ser diferente. Eu posso falar não sem ser áspero.
eu posso falar um sim e tudo bem, sabe? Então, porque às vezes as pessoas, na minha vivência, da minha criação, toda vez que alguém, não por maldade, mas eles estavam só produzindo o que eles receberam, eles falavam talvez um não agressivo. De repente você cresce e fala assim, eu posso falar um não educadamente. Não posso, tudo bem. E não tem isso como algo negativo. Sempre a gente, às vezes, fica reproduzindo comportamento. Teve um tempo que eu criando essa consciência, assim, eu posso fazer diferente. Eu posso ser diferente. Há outros caminhos para chegar, há outros caminhos para percorrer. A minha mãe foi, no caso, minha mãe, uma senhorinha muito sábia, alfabeta, assim, com dentro, mas ela tem uma grande sabedoria da vida. Vivência, muita graça, sempre respeitando seus filhos. E os outros filhos, eu sou o caçula de 8, como eu disse, os outros filhos, os outros que ela criou, com muito êxito. E a gente é muito grato que ela deu muito amor e o melhor que ela tinha para dar. E aí depois você fala assim, a minha mãe fez muito bem, mas eu tenho outro ambiente e tenho outros acessos que me permitem ir além. Então eu não preciso mais ficar reproduzindo esse comportamento, eu posso ser diferente. E assim, o que eu entendo assim que você viveu uma vida de um jeito, não sei, a gente vai descobrir agora, né? Que você resolveu se conectar com essa parte de espiritualidade, né? Porque a gente traz espiritualidade como isso, qualquer fonte de se conectar com você mesmo, né? Tem gente que vem através da religião, tem gente que vem através de práticas espirituais. Psicólogo. Qualquer caminho. O meu contato com a religião foi fundamental. Apesar que hoje a mídia maior sempre tem alguns escândalos, quando eu vim de uma origem evangélica, apesar desse momento que a gente vive hoje, há grandes escândalos, tem uma galera que não está na mídia, que está fazendo um grande papel, que está na periferia, socializando as pessoas, incluindo, ajudando pessoas. Porque eu fiz esse paralelo. Sempre que fala isso, algumas pessoas têm barreira por essa mídia maior que as pessoas vão escândalo, as pessoas lesando as pessoas, pedindo dinheiro, mas é uma galera muito humilde e muito séria, que está fazendo um trabalho muito sério e refletindo aquilo que Cristo queria, que é amar o próximo, ajudar, não usando as pessoas. E na minha trajetória de autoconhecimento foi fundamental isso. Porque ali você se socializa, você percebe que tem outras pessoas vendo diferente, porque conviver com o outro é fundamental. O autoconhecimento é ótimo. Mas como eu vou perceber o comportamento que eu estou tendo se eu não conviver com o outro? Se eu me fechar? Eu me fecho dentro do meu mundo e não tenho relação com essas pessoas. Então, saber onde são os limites, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Então, o autoconhecimento, ele vem disso, na vivência do outro, você ter essa conexão, você vai assim, isso aqui não dá pra mim. Essa comunhão, né? Essa comunhão, essa vivência, essa percepção, isso aqui não rola mais, entendeu? Tem um amigo, ele fala até um certo ponto comigo de voz, vamos dizer assim, ele tem um comportamento desrespeitoso comigo, fala assim, isso não dá pra mim, eu vou ver esse ponto que eu tenho situação, isso aqui não dá. E o que fez, assim, você entender que esse era o caminho que ia te levar para uma vida mais próxima da que você pensava, assim? Teve algum ponto, assim, muito marcante que aconteceu? Você percebeu, assim, tipo, nossa, esse caminho aqui que vai... Eu tinha uma vida assim, que às vezes não estava legal para mim, e isso daqui foi o que eu falei, é isso que eu tenho que fazer para ter a vida que eu quero, tipo, me conhecer mais, me conectar mais. Existiu isso para você ou você sempre esteve inserido dentro da religião? Não tive, mas sempre, de algumas pessoas, eu acho que sempre tem um certo inconformismo. Isso não é legal. Sabe? Ainda que a pessoa não sabe para onde ela tem que ir. Porque hoje nós temos muita clareza nos processos que a gente viveu. Então, mas há momentos que você está dentro do processo, você não tem essa consciência. Mas você está ali caminhando no caminho, o objetivo é não parar. Entendeu? Mas aí você percebe algumas pessoas vivendo de uma maneira e fala assim, isso não dá pra mim, sabe? Tem essa inconformidade dentro de você. Então, isso sempre tem dentro de mim, sim. Entendeu? Independente da religião ou não, da espiritualidade ou não. Essa inconformidade, algumas pessoas sempre achavam como rebelde por não aceitar a situação que eu estava vivendo ali. Porque pra ele era cômodo. Ele estava ali, eu não queria, porque mudar dói. Mudança dói. Você quer mudar o seu físico, você ir pra academia, fazer dieta, você se dedicar, isso dói. Dá um certo desconforto. Se você lidar com, eu falo assim, eu sou isso aqui, lidar com a angústia, você se olhar e falar assim, nossa, eu sou isso. Você tem que primeiramente estar resolvido consigo mesmo. Fala assim, vamos colocar meu caso. Eu venho de uma família que primeiramente
esposa, eu falei. Isso me traz algumas consequências positivas e negativas, mais negativas. De um dia olhar pra mim e falar assim, ó, tô sendo estúpido, esse mulher, tanta pessoa não tá legal, tô sendo tóxico. Porque essa consciência, você olhar pra você e falar assim, tudo bem, eu entendi que eu sou assim, mas agora eu entendo que eu posso mudar. Entendeu? Porque algumas pessoas fogem do autoconhecimento porque tem algumas pessoas que falam assim, não quero terapia, porque elas não querem lidar com as suas mazelas, vamos dizer assim, dentro de si. Na jornada do autoconhecimento, você tem que falar assim, ó, tenho isso. Tem esse defeito, sou tóxico, porque a gente é muito dado a falar que o outro é tóxico. Mas olhar pra nós mesmos e falar assim, meu comportamento tá legal, Os tóxicos sou eu. e na jornada do autoconhecimento você tem que ser sincero com você mesmo. E não criar uma retórica pra parecer que você é um príncipe da Disney. Entendeu? Não é. E a verdade, quando você olha pra dentro de você, você vai ver que você tem inveja, você vai ver que você tem ira, você vai ver que você é diferente. Mas a questão é você olha pra dentro de você e fala assim, agora o que eu faço com isso? Como eu vou lidar com esse sentimento que é dentro de mim? Porque esse é um desafio para algumas pessoas. Como eu vou lidar? Entendeu? Mas tem que reconhecer primeiro. Conhecer. Exatamente. E como foi isso de você ter essa autopercepção? Tipo, o que fez você querer... Você querer não, você olhar para ele, porque a gente vive muito no automático, é difícil a gente reconhecer as nossas sombras, né? E o que você considera que foi o seu ponto de virada, assim, que você começou a fazer? Quando você olha, assim, para quem tem um pouco de conhecimento bíblico, ela fala do fruto da carne e do fruto do espírito. Aí ela fala assim, ira, inveja, tudo mais. É pra gente largar essas coisas. Você olha e fala assim, eu tenho isso. Sabe? Você ser sincero, fala assim, eu tenho isso. Pecados capitais. Isso. Então os frutos da carne, e você observa e fala assim, e você entender e falar assim, isso não é porque Deus é egocêntrico, ele é caprichoso, porque isso me faz mal. Isso me faz mal na relação com o outro, me faz mal na relação comigo mesmo. Porque você sentir inveja e você não saber lidar com isso, você sentir ciúme e não saber lidar com isso, é terrível. Você começa a se rechear e até se fazer mal. E você não sabe como lidar com isso. Então a jornada do autoconhecimento e da espiritualidade é interessante nesse aspecto, fala assim, ó, eu tenho isso. Mas eu não preciso continuar sendo assim. Ainda naquilo que eu falei no começo. Eu não sou vítima. Eu tenho consciência do meu propósito. Então eu falo assim, hoje eu sou pai. E sou pai de uma menina. Quem é pai de menina vai ter isso mais acentuado ainda. A palavra que eu estou falando que meu filho quer reproduzir. Eu falo uma palavra que, aos meus olhos, não é tão interessante. Mas se eu ver minha filha reproduzir, eu falo, já sou outra agradável na vida. Aí você fala assim, isso aqui não é tão legal. Então, o autoconhecimento me ajudou bastante também. Eu sempre vivi isso. Mas quando teve uma filha, que eu vi algumas naturezas minhas refletindo nela, e percebi o quanto eu já tinha mudado. Tem coisas que eu não tenho mais, mas como diz a ciência, 40% é genética, entendeu? E eu via reproduzindo nela e falei, caraca, como eu mudei. Como algumas coisas, sabe, nessa jornada do autoconhecimento, espiritualidade, relacionamento com a igreja, relacionamento com as outras pessoas, foi me lapidando, me melhorando, para não ter isso mais. E como eu vejo isso nela agora, e como eu vou lidar com isso nela? Eu vou colocar isso como um jugo na vida dela, vou colocar isso como como vou saber, sabe, para ela vai ser mais fácil, que eu já lidei com isso. A minha mãe, como eu falei, ela já veio de mais humilde, mas eu vou ter sempre criado com o pai, a mulher tem um ego menos elevado. Então, quando eu vi meu sobrinho respeitar minha mãe, fazer uma coisa mais jovem, um dia eu vi meu sobrinho ter um comportamento com ela, eu falei, nossa, eu atravessaria, mas eu queria brigar com ele. Aí eu percebi que a minha mãe não tinha um ego elevado, porque ela não colocou aqui com uma fruta, como nada. Eu falei, eu brigar com ele, quando ele está fazendo isso com a minha mãe, vai trazer mais constrangimento para minha mãe, que ela não tem o ego ferido. E eu olhando para minha mãe, agora ele falando isso, olhando para minha mãe, o quanto o ego dela, para ser uma pessoa de idade, já está mais assim, porque o nosso desafio que a gente ira, que a gente quer nos afirmar, maltratou, é nessa proposta de afirmar o nosso ego. Eu quero me afirmar, eu quero me sobressair, não aceito essa autoimagem que a gente cria da gente. E na jornada do autoconhecimento você tem que perder essa autoimagem que você cria de você. Que a gente tem essa vaidade, eu sou assim, eu tive Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, sabe? E vou continuar assim, isso pra mim não rola, eu não quero isso pra minha vida, entendeu? Porque eu entendo a responsabilidade que eu tenho de inspirar as pessoas que vivem perto de mim. Eu acho que isso é muito importante, que me faz bem, e inspirar as pessoas, tanto a minha filha, as pessoas que vivem perto de mim, a ser diferente.
Deixa eu ver se eu fiz uma construção certa, assim, pra gente entender o contexto. Você falou que você veio de uma região periférica, foi isso? Isso. Uma região periférica, uma família de 8 irmãos. Sim. Sou caçula. Caçula de 8 irmãos. 4 mulheres, 4 homens. A mulher com homem. Sim. De um lugar periférico, de uma família que tinha esse temperamento mais explosivo, mais agressivo, né? Sim. E dentro desse contexto, Como defesa, né? dentro desse contexto que você viveu, é como se você tivesse tudo para ser uma pessoa, não sei, talvez até por um período da sua vida você tenha sido dessa forma, né? Mais agressivo, com muitas influências que poderiam te levar por um caminho diferente do que você tem hoje. Então, você vê que essas escolhas relacionadas à espiritualidade te ajudaram a tomar decisões diferentes? Sim. Não só como eu vim nesse ambiente, eu poderia ter vivenciado isso, eu vivenciei isso. Entendeu? De ter problema com a polícia, de ter problema com a lei. Entendeu? Mas aí você começa a criar essa consciência, sabe? Então aí eu fiz essa colocação que um tempo atrás eu fiz sobre a religião do lado positivo, porque, como eu já falei, algumas igrejas estão descriminalizadas pelas pessoas, mas aquele público, aquelas pessoas estão fazendo um trabalho sério. E isso para mim foi importante, essa ajuda, porque esse autoconhecimento ajudou nesse aspecto, essa vivência da igreja, as pessoas me ajudou nessa transformação de me tornar uma pessoa melhor. E aí ter referência, falar assim, eu posso ser diferente, isso aqui não tá legal, isso aqui vai me levar para caminhos que vai ser tão interessante pra minha vida, entendeu? Por exemplo, hoje eu sou casado há 16 anos. E o fruto de eu conseguir hoje estar casado depois de 16 anos, mesmo tendo toda essa natureza, é fruto dessa vivência, do autoconhecimento e tudo mais. Porque eu me torno uma pessoa mais acessível, sabe? Mais maleável, porque, abrindo um parênteses aqui, o casamento exige essas coisas. Você saber. Na verdade, não é só o casamento, a relação das pessoas. A relação das pessoas, isso. E você tem que falar assim, hoje eu estou irritado, não tem nada a ver com o outro, sabe? Tem a ver comigo. O que me deixou chateado? O que me deixou angustiado? Porque eu falo isso bastante para minha filha, porque ela é mais velha, às vezes ela está chateada com alguma coisa que a gente frustrou ela aqui. Como pai, a gente fala, isso que não é pra você. E ela fica chateada, tudo bem. Mas aí com a gente ela não reflete isso, mas como irmã ela quer. Fala, minha filha, seu irmão tem nada a ver com o que você está sentindo. E assim eu faço isso da minha vida. Eu falo assim, o que eu estou sentindo não tem nada a ver com o outro. Por que tem dia que alguém me chateia no trânsito? Eu tenho toda a paz, no outro dia eu quero avançar na pessoa. O que mudou? Meu estado de espírito. A minha percepção sobre o ambiente. Então eu vou falar mais uma vez da minha filha, ela tem um momento dela, a maneira dela lidar com as coisas. Eu chego na escola, ela nunca vai estar pronta. Ela nunca está pronta. Eu não fico tentando mudar ela. Eu aceitei que todo dia ela está daquele jeito, então eu me programei para não chatear. Porque como eu sou acelerado, e ela vem oposto de mim, aí eu falei assim, não tem nada a ver com ela tem a vida dela, e eu que me fico, a dúvida da relação sou eu. Eu que tenho que me policiar e relacionar com ela sem colocar minha expectativa sobre ela. Sim. Aí eu chego, espero ela de boa. Eu já vou pra escola sabendo que eu vou ter que esperar ela. Entendeu? Porque muito desgaste acontece por quê? Minha filha tá com fome, por isso que ela na escola, vou usar mais um exemplo dela. Eu vou brigar com ela porque ela tá comendo no carro? Não. Eu queria no carro depois. Porque se eu coloco isso como objetivo, aí eu vou ficar brigando com ela por conta de uma coisa. Eu ensino isso pra minha filha. Pessoas são mais importantes que coisas, sabe? Então, ela comeu no carro, eu que sou adulto, que eu limpo o carro depois e ela que mate a fome dela. Por que eu falo isso da fome dela? É muito engraçado, ela tem um temperamento da mãe dela nesse aspecto. Eu até filmei pra mudar, mostrei. Eu chego lá, ela fala, oi papai, alegre. Eu no carro, manda que sim. Porque ela tá com fome. O temperamento dela muda quando dá fome. Entendeu? Assim também. Aí a gente sai na padaria, como lanche. Aí eu vi ela comer, ela vai ser pra mim, como ela tá, acabou de comer. Ela já tá manipulando, falando feliz, o outro está de espírito, entendeu? Então, como eu falei que eu convivo meio religioso, você tem que ter essa percepção sobre lidar com o outro. Assim, o que você está sentindo? Uma pessoa, uma vez que ela estava com dor, ela não conseguiu cirurgia, eu percebi que essa pessoa estava irritada. E as pessoas começaram a falar mal dessa pessoa. Eu falei, gente, falar uma coisa que vocês não perceberam. Essa pessoa está passando por isso, por isso, por isso. Antes dela também ver isso, ela é uma pessoa super agradável. Então, compete a nós a perceber o outro, ser mais empático e ter
esperar o processo dela para conseguir a cirurgia, que ela vai voltar a ser o que ela era. Então, esse autoconhecimento também te ajuda você a perceber o outro. A você e o outro, você vai viver mais em paz. Eu vivo em paz, é uma coisa que eu tenho como valor, o que é importante para mim é a paz. Eu não troco, entendeu? Por nada. Nada vale a pena, né? Tirar a paz da gente. E é muito importante isso, né? Quando a gente começa a olhar para o outro, entender que o outro tem uma história, né? Tem uma bagagem também, que independente do que a gente projeta, acaba que a pessoa está passando pela batalha dela também, igual a gente está. Sim, é verdade, todo mundo. É verdade, isso que você falou é importante. Você percebe que cada um tem suas lutas. Sim. Sabe? Porque se eu tô bem, igual eu tô bem, tô andando devagar, quando eu passo corrida, eu tô com pressa demais. O dia que eu ando devagar, eu tô com pressa. Entendeu? Sim. Então a gente percebeu, fala assim, ó, eu que tô apressado. E essa corrida ali vai me levar aonde? Vai adiantar? E aí você trouxe um ponto que é, deixa eu conectar. Então a gente estava nessa história, né? Que você vem do ambiente que te levou às vezes a tomar decisões que você não... Funcionamento social. Exatamente. E aí você tomou decisões que você não teve o resultado que você queria. O que te tirou disso foi a religião? Foi você ter esse acolhimento por parte da religião ou não? Foi outra coisa? Sim, minha mãe também, eu tenho uma mãe muito séria. Vou contar uma história pra vocês que eu percebo a sabedoria da minha mãe nesse aspecto. Muito tempo atrás, como todo filho que agrada a mãe, eu passei na casa, tinha uma irmã e pegou uma pra minha mãe. Mãe, quem trouxe pra você? Falou assim pra mim, você não isso. E daí? Ela, tinha roubado. Ela falou, então tudo bem, vamos agora. Sabe? Então, mais que eu tinha essa tendência, esse ambiente que me favorecia a descabar para outros lados, eu tinha em casa alguém coerente, alguém muito sério, sabe? Assim, ela me pegou e levou lá. Ela falou assim, nunca mais eu quero que você chegue na minha casa, em casa que não tem procedência. Isso é muito trouxe sabedoria, entendeu? Então minha mãe também, desse aspecto, ela sabia lidar comigo. Quando eu digo que minha mãe é sábia, porque ela sabe sobre olhar cada filho e tem sua individualidade. Eu tinha as minhas irmãs tinha dela. Então, ela não só sabedoria, mesmo a sua ignorância formal, sem estudo formal, ela tinha uma vivência de perceber os seus filhos e as suas tendências e confrontar isso, sabe? Então, eu acho isso, eu admiro muito isso da minha mãe. Aí hoje em dia está valendo muito mais do que formação formal, né, gente? Porque assim, tem essa sabedoria, esse discernimento da tendência e não se medir, né, Rafael? Porque às vezes as pessoas querem ver daí proposta do amor cego. Uma mãe olhou pra mim, Deus me amando, a atitude de amor dela foi me confrontar. Mas as pessoas têm a percepção que amar, às vezes deixa a pessoa fazer o que quer, e não é. O amor é firme, né? O amor é isso. Ela quer o meu bem. O meu bem, às vezes, por mais que me trouxe desconforto, a situação, constrangimento, mas trouxe crescimento. E essa questão da espiritualidade veio pela sua mãe ou veio pelas situações que você viveu que te levaram para isso? Minha mãe não tem como. Teve um período da minha vida que eu vivi, eu sempre tive muito afeto pra minha mãe, muita harmonia, mas teve um período de rebeldia. Normal. Como que aconteceu? A gente ia morar numa casa e entrava nessa casa nossa, com todas as pintas, todas as coisas que estavam ali. E não tem como a gente mudar. E nesse período eu tive que morar com outras pessoas, porque já tinha me atropelado, que era mais próximo do irmão meu. E ali que eu tive uma frustração muito grande por alguns acontecimentos que eu vou ali. Me trouxe muito desconforto. E esse período me trouxe um momento de rebeldia. Eu já tinha mudado, não eu queria mudar, porque eu fui criado lá, tinha morado 13 anos lá. E aí, eu ainda fiquei longe, as pessoas me trouxeram um período de rebeldia. Aí esse período de rebeldia acentuou algumas tendências que eu já tinha. Sabe? Porque eu creio que todo ser humano tem uma tendência a algumas coisas. Entendeu? Eu sou preguiçosa de natureza. Então, eu tenho outras tendências, por exemplo, eu tenho problema com vício. Nada, nenhum problema com isso, mas tinha outras tendências. Nesse aspecto de ira, de comportamentos, era legal. E minha mãe confrontou isso, e nesse, como eu estava falando, esse período de rebeldia, essas coisas me acentuou, sabe? Mas depois, graças a Deus, aí nesse contato com a religião, com o conhecimento, me trouxe um conforto nesse aspecto. O que você está fazendo? É legal para você, sabe? Mas ao mesmo tempo, essa espiritualidade, depois de mais velho, eu tive de perceber. Por que perceber? As pessoas você começa a liberar o Jô fora,
de fora, ao líder espiritual, ao coach, outras pessoas, e deixe de admirar os de dentro. Então teve um período que eu falei, que eu comecei a admirar algumas pessoas de fora, e me parecia muito legal no momento. E às vezes a gente quer desprezar os de casa. Mas hoje em dia, mais maduro, como eu já falei, eu tenho uma grande admiração pela minha mãe. Pelas pessoas que me convivem, meus irmãos, as pessoas que eu estou em paz com eles, que eu percebi que todos que eles fizeram foram o objetivo de fazer o melhor. Não teve, sabe, deram o que tem, porque algumas pessoas são frustradas com os pais, para ter expectativa além do que eles tinham para dar. Sabe? E não tem, às vezes você tem que olhar para a sua realidade, e nesse autoconhecimento você entender a sua realidade, sua história. Ó, de onde eu vim? Sabe? Então, de onde eu vim, dentro do que eu estou, minha mãe fez o melhor, as pessoas viram o melhor. E agora eu estou fazendo o melhor que eu posso estar. Entendeu? E você vive em paz com isso, porque as pessoas se angustiam, se desesperam por querer viver o que não tem para elas. Sabe? E eu acho que isso adoece as pessoas. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, para a gente não andar ansioso no dia de manhã. As pessoas andam ansiosas pelo que eles não podem ter, pelo que eles não são, querem viver a vida do outro. No caso do estímulo visual, da rede social, e vários estímulos que a gente recebe no nosso dia. E as pessoas desapegam a sua história. Falam assim, cara, isso não é para mim. Entendeu? Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a empreender, quando eu montei a primeira loja, era um desafio, porque como eu vim do recurso escasso, tudo para eu fazer, para comprar uma ferramenta, era um desdobramento muito grande. De repente tinha um amigo meu, o pai já tinha uma condição, já tinha uma história, ele pegou e montou tudo. E se você não tiver uma consciência sincera, para que ele quer revelar? Assim, a vida é injusta. De uma certa maneira parece. Mas depois você tem consciência de si e fala assim, a questão não é o que eu recebi, o que eu vou fazer com o que eu tenho. Entendeu? O que eu vou fazer com o que eu tenho. Então, graças a Deus, eu consegui administrar bem, consegui trabalhar, consegui viver. Como eu falei, eu vim da pobreza, mas hoje em dia eu consigo ter um bom salário, ter uma casa própria, morar num lugar legal, ter minhas coisas. Porque é importante eu falar isso. Essa jornada de autoconhecimento me trouxe frutos positivos. Às vezes as pessoas falam assim, vamos com atalhos. Quando eu falei que tinha essa tendência era o quê? Querer pegar o que não era meu. Entendeu? Então, o que aconteceu com isso? Aí, de repente, fala assim, cara, eu tenho que confiar, sabe? Isso é para quem tem a religião, tem Deus como uma especulação de Deus que vai prover minhas coisas. Eu tenho que entender que é um processo. Eu trabalhando não tem por que eu não ter essas coisas. É quando você começa a respeitar que é um processo para você ter as coisas, no meu caso, eu aprendi a profissão, criei valor, comecei a ser uma pessoa desejada a prestar serviço, tem conhecimento agregado, as pessoas começam a me pagar pelo conhecimento. Me permite ter as coisas que às vezes eu queria pegar, assim, sabe, cortar o processo. E o autoconhecimento me trouxe isso. Hoje em dia eu tenho as coisas e vivo em paz. Eu falei para minha esposa, vamos trocar o carro esse dia, semana passada? Não, vamos esperar um pouco, a gente comprar a casa agora, também mexendo algumas coisas. Vamos ter um autoconhecimento da nossa vida financeira, que não dá para ter tudo de uma maneira, não gradativamente, porque o nosso anseio, você quer viajar, você quer trocar o carro, você quer reformar a casa, você quer trocar o piso, você quer fazer todas as coisas. E aí eu vou pensar, cara, eu sou limitado. E por que eu quero isso? O que eu tô querendo com isso? O que eu tô querendo? Que emoção que eu tô querendo, de repente, extraviar isso daí? Porque às vezes esse telefone tá me atendendo. Por que você quer trocar? Você é preocupado com a opinião do outro? Você quer se autoafirmar das pessoas? O que você quer? Entendeu? Então, o autoconhecimento também pega nisso daí. Você tem consciência. Isso é muito importante quando entrar na dívida, não, e entrar na loucura do cultural mesmo, né? Que você tem que ter tudo e o melhor, e trocar e fazer tudo mais, e é errado. Não, eu quero fazer um cortezão daquela parte que ele fala assim, que a pessoa dá o que ela tem. Gente, isso daqui vale anos de terapia. Sim. Que a pessoa dá o que ela tem. E é isso, tipo assim, o que eu vou fazer com isso? É sobre isso. Sim. É a criança que dá birra, né? Que queria ter. Não tem que fazer desse jeito, você não faz do jeito que queria. Não foi amor. Mas aí eu vou trazer assim, a linha de raciocínio, porque eu acho que vai ser importante para inspirar as outras pessoas. Tipo assim, pelo que eu tô entendendo, você estava num ambiente com muitas possibilidades de você ir por um caminho que não... Sim, eu preferia, se você pegar porcentagem, não é nem achismo, você pegar a porcentagem das pessoas, não vou falar preferia, para não rotular, mas vamos dizer, das pessoas que não têm recurso financeiro,
é muito alta a porcentagem de pessoas que vão veredar por outros caminhos. Tendência, A né? tendência é mas isso não é fator decisivo, porque tanto é que tem os políticos têm toda a condição, e mesmo assim que tirando os valores, é a mesma raiz sabe? Então eu sou nesse aspecto, isso não muda. Eu vou trazer só a linha de raciocínio para as pessoas entenderem mais ou menos onde eu quero chegar com isso. Então, você estava num ambiente que era muito estressor, propício para que você enveredasse por outros caminhos que talvez seriam muito distantes do que você tem hoje. E aí você teve uma base religiosa, a sua mãe era uma pessoa muito sábia, só que ainda assim você tomou decisões que não foram boas para você. E aí, o que te resgatou desse lugar? Tipo assim, eu fiz merda. O que te tirou disso? Teve uma merda, muito merda, algum assim, momento mesmo. E você saiu desse negócio que tipo, às vezes, assim, eu imagino que tenha sido essa questão que você já comentou da espiritualidade que te puxou desse lugar. Teve isso, aconteceu isso? Foi essa trajetória, essa contribuição que aconteceu? Teve. Assim, numa linguagem, totalmente para algumas pessoas diferentes, a gente fala que encontra com Cristo. Entendeu? Encontrar com Cristo não encontrar com a religião. Faz uma separação disso que eu acho importante demais as pessoas perceberem isso. Presta atenção nessa parte. Por que isso é importante? Porque a religião, de certa maneira, ela distancia as pessoas. Distancia e as pessoas entram na jactância, na arrogância, se sentir melhor e mais digno que as outras pessoas que talvez não tenham a mesma liturgia, o mesmo rotina dele, de ir pra igreja cantar, de louvar. Isso não te faz melhor. Mas uma encontrar com Cristo, nesse aspecto eu falo, é isso, assim, cara, é uma coisa que eu creio, tem um Deus que, sabe, fez algo por mim, sabe? E quando ele fez algo por mim, eu entendo que o outro é meu próximo. Então aí confronta aquele comportamento que eu tinha. Eu não posso pegar algo de alguém que o outro é meu próximo, é no outro, sabe? Porque não é sobre as coisas. Esse lugar hoje tem valor, mas não vai ter. É sobre isso aqui, é sobre o outro. Quando eu ligo com o outro, eu amo o outro. Porque se eu pegou alguma coisa de alguém, isso reflete amor? Não. Então, se eu entendo que Deus é amor e Ele me ensinou a amar o próximo, sabe? Então, eu não posso pegar o que é do outro, eu não posso maltratar o outro, eu não posso maldizer o outro. Por mais que ainda eu falo isso como ideal, ainda que essas fraquezas ainda sempre quer manifestar a gente. Então, eu falo isso como ideal. Não estou falando aqui para não parecer hipócrita, parecendo que eu atingir a supremacia disso, não. Não, eu tenho hoje, por exemplo, o que eu tenho ideal. Eu tenho uma percepção de onde eu tenho que seguir, sabe? O meu caminho que eu devo seguir. Mas ainda nesse caminho eu vou falhar. Eu vou ter falhas nesse entendimento. Mas eu tenho um ideal, eu sempre sei para onde voltar para o caminho de onde eu devo fazer. Então, essa consciência do outro. Então, como você falou, teve sim esse contato com Cristo, com a palavra, eu sempre gostei de ler. Então, ler e perceber me levou a distinguir isso. Porque as pessoas, eu falo isso, eu posso pontuar isso mais uma vez, acho isso muito importante. Você frequentar um lugar não te faz melhor que ninguém. Você cantar muitas vezes não te faz melhor que ninguém. Mas você ter essa consciência, assim, na minha fé, eu não ponho ela para ninguém, cada um vive e tem sua percepção e sabe o seu caminho que segue. Eu busco respeitar o caminho do outro, sabe? Porque isso, sabe, as pessoas sabem o que está vivendo. E você julgar o outro pelo momento que ele está vivendo, eu acho de uma certa maneira, uma covardia. Se eu pego uma pessoa, por exemplo, eu tive essa oportunidade de mudar de todo esse processo. Aí eu olho para alguém que eu não tenho essa oportunidade, ele quer perceber melhor que ele é mais arrogante. Não, eu tenho que olhar com a mesma misericórdia que eu recebi, olhar para a fé, com amor, e oriento, com paixão, e oriento. Ó, meu querido, deixa eu te falar, eu tenho sobrinhos, como eu falei, como eu sou caçula de 8, eu tenho muitos sobrinhos. De todo o tempo, eu já tive meu momento de rebeldia, como eu falei, eu vi meu sobrinho tendo. Eu percebi que eu brigar por ele perto da minha mãe geraria mais desgaste e não teria o fruto que eu queria ter, porque minha ideia é o quê? É ter resultado. Como eu falei do ego, não é satisfazer o ego. Fala assim, como eu falei, eu sou o timão, eu quero cobrar moralmente um bom comportamento. Eu chamo o meu sobrinho, vamos estar em casa. Vamos. Aí então vai. Você tá na mesa, não, minha mãe tá tão idade, hein? Entendeu? Como eu falei que minha mãe tem sabedoria, eu tenho que refletir. Eu sou filho dela, sabe? E se você pegar a Bíblia, tem muitos ensinamentos nesse aspecto de sabedoria. Aí eu olho pro meu sobrinho e falo assim, minha mãe
tanta idade, né? Minha mãe tá com 35 anos hoje. E daqui a um tempo a gente vai ter ela, né? E a gente talvez vai ter vergonha com os comportamentos que a gente tem com ela. A gente deixa a consciência dele falar por ele, sabe? Eu não fico pontuando, porque senão você vira um chato, você fica inadequado, sabe? Você vira uma pessoa antipática. E perde conexão. E perde a conexão, exatamente. Você perde o outro, porque ele sempre quer olhar pra você e falar assim, vai vir uma repressão, vai vir uma correção. E isso não inspira ninguém. Como eu falei, inspirar é a pessoa olhar pra você e falar assim, cara, eu quero ser como ele nesse aspecto, sabe? Então por isso que eu faço uma discrepância da religião, porque as pessoas, às vezes, nesse momento que a gente vive hoje, quem impor, por exemplo, eu aceitei a fé, e como eu aceitei essa proposta de viver a fé, tem algumas coisas que ela me cobra, mas eu aceitei isso. Eu, como eu estou lá dentro, tenho vivência, eu não quero impor o que eu vivo com o outro lá fora, sabe? Eu acho isso eu vejo acontecer algumas línguas, algumas pessoas fazem isso, algumas líderes religiosos fazem isso. Eu acho isso muito uma estupidez, a palavra mais apropriada. Porque ele está vivendo aquilo, ele propôs ver aquilo, ele não deve impor aquilo para o outro. Então, por isso que eu busco ser respeitoso com meus sobrinhos nesse aspecto, porque eu tive uma experiência que me chegou até aqui, e ele vai ter as dele. Então, quando eu chamo ele para conversar nesse aspecto, para inspirar ele a ter essa consciência. E tudo bem, eu estou no momento dele de entender. Entendeu? Então, isso que é importante. Eu não quero invadir ele, e não quero parecer ser melhor que ele. Eu quero entender que eu tenho as minhas dificuldades, ele tem as dele. Entendeu? E também dá a percepção para ele que realmente acontece isso. Eu sou muito grato, como eu falei, por meu nome de rebeldia, de ter acordado para isso antes. Por exemplo, eu ter perdido minha mãe nesse momento de rebeldia. E viver um remorso eterno, uma culpa eterna, que poderia ter sido diferente. Entendeu? Então, eu tenho paz comigo, como eu falei que na bronca da minha paz, você fala assim, eu tenho paz com minha mãe, eu tenho bom relacionamento com minha mãe, eu tenho bom relacionamento com meus irmãos. Entendeu? Fala alguma coisa para ele, mas não tem rancor. Porque eu acho triste a pessoa falar assim, não, eu podia. Tem um conhecimento que falava isso, a palavra mais triste que alguém pode falar é eu podia. Se eu podia, quer dizer que eu não posso mais. Então, por isso que eu manifestei essa gratidão que eu tenho hoje, falar assim, ó, eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe hoje. Quando as pessoas amargas, falam assim, nossa, eu fui tão estúpido com minha mãe, fui tão estúpido com alguém que eu perdi, e eu poderia ter sido diferente. Então, eu sempre tenho essa consciência, falo assim, ó, essa vida é muito passageira, compensa, como eu falei assim, compensa ficar brigando com o trânsito, compensa eu ficar sendo rude com as pessoas, sabe? Essa consciência do outro e de mim mesmo. Aí, se eu ainda, como eu falei, ainda desvio nessa área, eu falo assim, ó, tudo bem, desviei. E tem paz comigo mesmo. E você fala assim, ó, amanhã eu vou tentar te fazer diferente. É sobre isso. Incrível, é isso mesmo. E você imagina assim que a sua vida seria diferente se você não tivesse se engajado nessa parte da espiritualidade? Sim. Sim. Para você entender como engajou, como eu sou músico, toco percussão, timidamente de dança. Você precisa perceber que você faz tudo, né? Toco, dança, né? Faz tudo, homem. Habilidoso. Isso, graça, e como eu fiz isso, vou contar uma coisa que aconteceu para vocês. Isso é para quem não acredita. Teve um período, eu estava na igreja, né? E teve uma pessoa que veio de fora, do Brasil, e falou algumas coisas. Eu não gosto muito dessa, porque eu falo com certo constrangimento das pessoas isso de má fé, sabe? Mas eu também, de uma certa maneira, não sou descrente, de uma certa maneira que pela fé as pessoas podem ter uma revelação. Então, quando eu falo dessa maneira, no meu tom de voz, você vai perceber que eu não faço apologia a esse comportamento que eu vejo que pessoas usam de má fé para tirar vantagem das pessoas. Mas como eu também falo que tem pessoa séria, eu uma pessoa que relatou algumas coisas que eu estava vivenciando. Eu achei isso muito impactante. E nisso, naturalmente, eu envolvi com as atividades daquela comunidade que eu frequentava. E nesse período aconteceu isso que essa pessoa falou. De repente, falou, esse caminho que eu estou buscando aqui é muito melhor que aquilo lá. Porque a pessoa com discernimento básico, uma criança, vai saber o que é bom para ela. Então, eu ainda que eu tinha essa clareza de muitas coisas que eu tenho hoje, eu falei assim, viver isso aqui é melhor. Isso aqui vai me dar uma estrutura de família legal, eu sou um melhor profissional, entendeu? Eu não me entrego às minhas paixões, vamos dizer assim, porque o grande problema do ser humano é falar assim, eu vou fazer tudo que eu quero, eu vou comer tudo que eu quero, eu vou enveredar por todo o caminho que eu quero, o quanto isso vai me fazer mal, sabe? Então, mas uma coisa simples, eu comi até aqui, estou satisfeito, até quando? Se eu, por exemplo, como eu falei, de querer,
quando eu falei que eu queria pegar outras coisas, eu percebi que minha fraqueza não é que eu queria do outro, eu queria ter. E aí, onde você percebe assim, por que eu tenho tanto amor, eu diria, tanto amor ter, o que eu tô querendo me autoafirmar com isso? Sabe? Esse encontro comigo fala assim, o que eu quero com isso? Você quer matar sua sede? Sabe? Às vezes a minha filha, eu acho interessante isso, e meu filho, ele tá contrariado, aí ele começa a caçar sobre alguma coisa. E ele não quer aquela coisa, sabe? Coisa de criança. Ele quer caçar assunto, ele quer causar, ele tá frustrado, ele quer manifestar a frustração dele. Fora, né? Ele quer comprar fora. E nós, às vezes, somos assim. O que eu quero com isso? Às vezes não. É assim, ele fala assim, eu tô querendo com isso, ou o que eu tô querendo com isso? Eu quero trocar de carro porque meu carro não tá me atendendo, é um carro sedã, ainda tá num ano legal, ou eu quero mostrar para as pessoas que eu posso? Eu sou aquele que venceu, sabe? Eu preferi, porque o ego tá ali, todo dia te desafiando. Essa é a questão. Porque como eu falei, não sei se vai ficar grave, como eu falei que eu vim da periferia e tá tendencioso a isso, mas o homem, dentro de si, tem esse ego. Vamos dizer assim, essa tendência independente do ambiente social que ele vive, de muita abundância, de pouca abundância, entendeu? E o que eu quero com isso? E muitas pessoas, minha sogra fala um ditado que é muito certo, se o pobre não tentar disfarçar tanto essa pobreza, não seria tão pobre, entendeu? Você, boa. Então, o que eu quero com isso, sabe? Eu quero afirmar para as pessoas ou eu quero porque eu estou precisando? Então, eu sempre estou me questionando isso, esse autoconhecimento que eu quero, eu sempre estou me confrontando, olhar para dentro de mim e falar assim, o que eu quero com isso? E a gente vive num mundo que fica tentando enfiar na goela. O marketing está aí, né? Tá aí. O marketing está aí. Vendendo necessidades. Job, né? É o job. Mas aí você tem que ter consciência de você. E a gente fala assim, o que essa propaganda quer comigo? Entendeu? Eu vou na ideia dessa propaganda, ou ainda para aquilo que eu falei no começo. Eu tenho consciência de propósito. Onde eu quero chegar. Entendeu? Eu não posso, por exemplo, eu tenho uma limitação financeira. Eu não posso gastar meu dinheiro com coisas que não convém agora, porque eu tenho uma família para cuidar. Eu tenho consciência do que eu sou, das pessoas que dependem de mim, como eu falei, eu tenho meus filhos, tenho uma esposa, ela também trabalha, entendeu? Ela não depende totalmente de mim. Mas como a família trabalha em harmonia, para ter o melhor, entendeu? Para a gente construir o melhor e saber tudo no momento. A minha filha me ensinou, eu falo dela porque ela me trouxe minha consciência. Uma vez eu estava no Carrefour, e minha filha me pediu uma coisa, e toda vez a gente atende, né? Filha, aí um dia eu estava sem recurso, ela falou, papai, pode isso? Eu falei, minha filha, hoje não pode. Ela falou, caladinha, ela falou nada. Beleza, fiquei quieto. E não trouxe um dia, depois outro dia que eu ia no supermercado, minha filha assim, hoje pode, papai? Não, que massa. Ela tem consciência que não é certo, ela tem confiança no pai dela, o pai dela vai atender ela. Então ela não deu birra, ela não deu show, e nada. Aí eu falei, hoje pode, filho. E assim eu entendi. E eu tenho essa relação de confiança com meus filhos, eu busco ter, sabe? De eles entenderem que no momento certo que meu pai puder, vai ter. E tem pessoas sinceras, fala, filho, não vai ter isso aqui não. Sabe, se não é pra você, vai rolar. Entendeu? Agora olha pra mim, eu fico vendo os desenhos lá. Vamos pra Disney, papai? Agora não vai rolar, filha. Entendeu? Talvez um dia você vai, mas agora não vai, não é o momento, não vai rolar. Entendeu? Então eu sempre trago essa sinceridade. O que posso, óbvio que é momento tal. Sabe? Vai rolar. E meu filho também já teve essa consciência. Papai, um dia pode isso? Não pode, ele tá com 4 anos. E tem essa consciência. Essa relação de confiança. Entendeu? Papai, eu tenho uma filha de comer tal. Minha filha ama sushi. Maravilhosa. Aí, eu falei assim, não, no final de semana a gente vai rolar. Essa semana vai rolar. Isso aqui não, papai, todas as prioridades. Porque hoje em dia você vai comer comigo. Porém, se você for fazer, como eu treino aqui, mais que eu amo a vida dela, eu não vou ser trazer essas paixões dela. Porque imagina eu como pai, eu vou colocar minha filha, aí acha que eu posso satisfazer todos os desejos dela. Que monstro que eu vou estar criando. É os monstros que estão sendo criados por aí. A maior herança que a gente pode deixar pro filho é o limite. Limite. E essa consciência, e essa... Saber lidar com essas limitações, sabe? Viver em paz, saber do teu momento. Eu creio que a gente trabalha, a gente pode ter as coisas que realmente sonho. Não tem problema. Desde que eu priorize, sabe? Mas tem coisa que não é prioridade pra mim. E tem coisa que eu percebo que ela, como já foi falado aqui, usou as crianças, não é porque ela quer. Porque ela viu outro falar e acha que é legal. E às vezes, você fala assim, eu quero ir pra França, Você chega lá, você fica frustrado. Você vai perceber que tá cheio de rato, sabe? Você vai perceber que é tudo sujo, que é um lugar fede. Mas assim, no meu ideal, eu criei isso aqui. Eu criei um ideal que eu criei. Então, no relacionamento, a pessoa acontece isso com ela. Ela não queria aquela pessoa. Aquela pessoa é um ideal que ela criou dentro da cabeça dela. Já se for aquilo, que no convívio do dia a dia, no comercial, você vai perceber que aquela pessoa é aquilo.
Exatamente. E assim, quais foram as ferramentas, assim, os caminhos que você utilizou para fazer essa transformação na sua vida, de sair das decisões que você tomou, dos caminhos que você tomou lá atrás, para a vida que você tem hoje? Conhecimento, não tem jeito. A gente vive na era digital. Quem quer mudar, porque eu acho que tem parte do querer, independente uma pessoa com dependência química ou dependência alcoólica, a pessoa tem que falar assim, eu quero mudar. E se hoje a pessoa ela quiser mudar, ela vai começar a buscar ler, a se autoconhecer, a ter outras referências, sabe? Perceber isso, ter outras referências, falar assim, isso é diferente, sabe? Esse conhecimento, falar assim, eu posso ver uma videoaula na internet, eu posso ler um livro, você dá um Google, você pode ter acesso a muitas coisas. E as pessoas hoje em dia gastam muito tempo com as coisas fúteis. Não estou falando que eu não gasto, entendeu? Todo mundo tem o seu momento, mas isso é um padrão da minha vida, sabe? E entender que, assim como o agricultor planta, ele colhe, na vida é assim também. O que você está plantando? O que você está buscando? Essa consciência de saber, se eu buscar hoje, eu vou ter amanhã, que me fez mudar. Porque eu percebo que mudando eu colho o fruto disso. Eu dou um exemplo na prática da minha vida. A minha sogra, ela não trabalhava. Um dia ela resolveu querer trabalhar. Na época, na situação que ela vivia, ela não tinha dinheiro para pagar matrícula para fazer negócio da prefeitura. Matrícula na prefeitura e tudo mais. E eu vim falar, meu pai com a senhora. Sabe, entender que a vida é um ciclo, não se ajudando. Eu paguei para ela sem pretensão, sem nada. Por amor à vida dela e tudo mais. E aí, depois minha filha nasceu, isso depois de anos, ela trabalhando. E eu consegui vaga na escola que eu trabalhava por conta disso. Vocês entenderam? Porque você plantou aqui, bem sem querer colher, abriu oportunidade anos depois. Então, essa consciência também, que o mundo é um ciclo, você planta, você colhe, você ajuda uma necessidade no trânsito, ele vai gastar diferente do problema dele, desce eu comigo. Eu tenho essa consciência, sabe? De plantar. Eu estou amando. Porque as pessoas não devem ajudar, mas não sei, eu entendo assim. O meu desejo, quando eu não tinha recurso, era que alguém me ajudasse, sabe? Eu tive várias ajudas, tanto materiais e de orientação, sabe? Então sempre que eu posso, eu compartilho o conhecimento que eu tenho naquela área. Minha esposa às vezes fala assim, você está dando consultoria de graça da fotografia, porque ela percebeu quanto foi doído para mim. Mas para mim, compartilhar conhecimento, vou falar de dinheiro aqui, mas conhecimento, uma coisa que eu, sabe, com muito custo eu adquiri, mas quanto aquilo você recebe de volta. Sim. Você cria vínculo, você cria um novo amigo, você cria uma pessoa para confiar em você, e no momento oportuno, a vida te retribui. É a verdadeira oferta. Essa consciência, sabe, que você, sabe, esse autoconhecimento fala assim, eu plantei o colho. Tem jeito, sabe? Toda vez, sim, há pessoas que eu sinto que estão pagando por coisas que não plantaram, sim. Mas no máximo, se eu tenho misericórdia do outro, se eu tenho amor para o outro, aquilo vai voltar, sabe? Então, na correção da minha filha, no relacionamento com a minha esposa, eu falo com a minha esposa, ela desce algumas coisas jogadas, eu falo assim, eu vou lá guardo, não falo nada. Não falou nada. Aí um dia, ela está se assunto comigo e fala, deixa eu te falar uma coisa, me explica, eu quero, no ambiente eu quero aqui em casa. Eu comprei a casa, mas eu quero um lar. Qual que é a diferença disso? Casa, qualquer um tem morar. Um lar, um ambiente onde há harmonia. Então, as coisas que eu faço, você deixou. Aí eu falei pra ela, depois de muito ela provocar, eu falei, deixa eu te falar, que tal? Você deixou aquilo guardado? Eu fui lá, guardei. Isso aqui. Comecei a pontuar pra ela coisas que eu fazia. Mas o meu objetivo não é desgastar e prevalecer na força. Porque você está falando isso aqui agora, aí eu vou te jogar na cara aquilo, e já vai criar um ambiente nada agradável de se conviver. Eu tenho o meu prazer do fim do evento de voltar para minha casa. Sabe? Eu não sei isso porque é um lugar que eu tenho prazer. Mas porque eu planto ali aquele ambiente agradável. Muitas pessoas não querem ir para casa, porque eles estão plantando um ambiente legal. E aí entra aquilo que eu falei assim, será que eu sou o tóxico da relação? Será que eu sou uma pessoa que ruim? Entendeu? Porque às vezes você vai ser tá sendo legal comigo, mas como você estimula a pessoa a ser trabalhar com você? O autoconhecimento não é isso. O nosso tema. O autoconhecimento é isso. O que eu estou fazendo? Por que a pessoa está reagindo assim? Eu falo muito isso, que tipo assim, a gente consegue extrair o melhor ou o pior do outro. Sempre.
assim, a pessoa é quem ela é. Uhum. E aí ela tem a sombreiro, e aí você que Decide com quem você conecta, né? com quem você conecta. Ó, eu chego nos ambientes, às vezes, tá aquele clima assim, sabe? Eu sou fotógrafo, eu falei, e a noiva tá nervosa, e tá estressada, a mãe tá querendo controlar tudo, e tá aquele ambiente tenso, sabe? Aí eu chego e tenho conselho de tudo. Eu chego e mando um bom dia, que abre pra eu, bom dia, boa tarde, se ele for, para já mudar a atmosfera. E às vezes o cara uma caixa de som e com a música vai já mudar aquilo ali, vai mudar tudo aquele ambiente. Com o tom de voz, a reação, tem consciência que ela é um momento. Ela está estressada, às vezes a noiva está estressada, eu falo assim, vai passar, relaxa, seu momento. Deixa eu te falar, você fez o que tinha para fazer até aqui. Agora não fique frustrada com isso e chateada com isso, porque você tem muita coisa para vivenciar agora. Então, isso aqui não é do jeito que você quer, mas você pagou muitas outras coisas, você plantou muitas outras coisas. E vai curtir esse momento aqui. Larga isso aqui pra lá. Não deu certo, não deu. Não está no seu controle. Não perca as outras coisas legais por conta disso. Sabe? Então, esse ambiente é legal. Então, eu tento fazer isso no meu trabalho, as pessoas que eu convivo, e ter essa consciência que a gente tem essa autonomia na relação com o outro. Nossa, eu estou muito chateado, tá grilado, o que eu estou fazendo? Como eu vou lidar com isso? Sim, respeitosamente, sem impor, sabe? Você vai mudando gradativamente. Essa semana, não sei se essa semana eu fiz isso, acho que deve ter sido. Eu tava vendo, eu gosto muito de filtrar coisas que aparecem no Instagram, né? Aparece muita coisa de mensagem de reflexão e tal. E aí apareceu uma sobre terapeutas, né? Falando assim que a sua maior habilidade como terapeuta é quando você está nos lugares da terapeuta. Tipo assim, é você levar, você levar isso. E assim, da história que você contou pra gente, né, da sua história, como você se conectou com a religião, é isso, é você, a sua presença dentro do seu trabalho já falar sobre aquilo que você acredita, porque você age dessa forma, você traz harmonia, paz para o ambiente, tipo assim, essa pacificação, eu acho que essa é a maior prova do que a gente vive de espiritualidade. Mesmo, né? É isso, você resolve consigo, porque você percebe quanto tá vivendo aquilo, mas não tem nada a ver com você não quer colocar aquilo. Eu até brinco às vezes, é o garçom, tem um servindo coraçãozinho, outro servindo picanha, outro servindo uma carne de carneiro que eu não gosto. E você rejeita a carne de carneiro, você rejeita a carne de carneiro, e o garçom pergunta, não rejeita nada, rejeita você tem que só sua carne, sabe? E você percebe com o outro, não é aquele momento que está vivendo. Que você não que está vivendo. E você perceber que você pode ter essa autonomia, sabe? De mudar a atmosfera, mudar o ambiente, ser aquilo que eu falei, ser referência, ser inspiração, inspirar as pessoas. Educadamente, de voz, gradativamente, vou modulando, entender que aqui tem um processo, eu te falo alguma coisa. Aí você fala, que legal, né? Como é que Deus foi bom com você? Me deixa eu ver hoje direito do seu casamento. Sabe? Você mostrar um monte de coisas legais que tem que você observar. Isso todos nós. Se você começar a olhar tudo que dá errado na sua vida, você entra num processo de se conhecer por dentro. Aí eu abri mais uma vez. Um versículo bíblico que diz assim: nossos olhos são a janela da nossa alma, sabe? Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá treva. Como eu estou vendo o outro, como eu estou vendo o meu dia, como eu estou vendo o meu trabalho. Então, na sexta-feira eu vou fazer um trabalho legal. Tem tantas coisas legais que eu posso iniciar aqui, mesmo na segunda-feira, vamos colocar assim. Gente, segunda-feira de amor. Você faz Eu amo segunda-feira. Eu também. Amo. Pra mim, na verdade, nem faz diferença mais. É rotina, né? Mas é sobre isso. E assim, o conhecimento que você mais. Você falou que a ferramenta que você mais utilizou foi conhecimento. Qual é a fonte de conhecimento que você achou que foi muito importante para você ser a pessoa que você é hoje, ter a consciência que você tem hoje? A gente sempre vai ter referência de pessoas, né? Assim, que você acha que foi mais disruptivo, assim, que você mais utiliza, que fez mais diferença na sua vida, assim, para as pessoas poderem ter essa inspiração. Eu sempre busco em ambientes que vai me inspirar. Vai ser consciência. No dia eu olhei e falei assim, como eu falei, há uma porcentagem de pessoas em ambientes que eu entrei numa área, assim, se eu ficar naquele ambiente. Assim, me trouxe esse estágio, foi isso.
esse consciência, assim, o ambiente que eu frequento pode fazer diferença na minha vida. Mas qual é o tipo de conhecimento específico assim, que você... Aí, o primeiro dia que eu vi que me trouxe essa consciência, eu Augusto Cury, sabe? Deixa eu lembrar o nome do livro aqui. Então, no vídeo que eu falei, a leitura, eu tenho essa consciência que eu posso ser diferente. Você busca mais livros de autoconhecimento. Sim, foi o primeiro livro sim, de autoconhecimento que eu li que me trouxe isso, não de autoajuda. Eu acho que isso é uma coisa que eu acredito que esse é mais complicado. Eu acho que se em relação com o outro, a gente vai ser curado. Então eu defendo essa proposta. Quando você fala de conhecimento, algumas pessoas às vezes confundem isso com autoajuda. Eu acho isso complicado. A pessoa que está com um problema, ela se fechar. Sabe? Eu entendo que muito mundo tem capacidade para te ajudar. Mas você buscar um psicólogo, você buscar uma pessoa capacitada para te ajudar, é onde você vai atingir a cura. Mas foi um conhecimento e é conversar, né? Essa proposta. Assim, ó, eu gravei isso aqui, sabe? Eu era uma pessoa condicionada, mas eu tenho consciência. Hoje eu me declaro como filho de Deus. Então eu tenho a Bíblia como leitura. Uma leitura saudável disso aqui, me trouxe a consciência. Vamos dizer assim, esse momento, esse estágio da conversão, sabe? Trouxe esse aprendimento. Vamos dizer assim, você não casou, saiu para conhecimento, mas internamente não só ali. Eu não posso falar de conhecimento legais. Eu falo isso porque algumas pessoas se fecham e acham que só naquele convívio ali, naquele grupo, vai fazer ele crescer, não vai. Fica bitolado, fica alienado, na verdade. Entendeu? Então eu tenho esse cuidado de falar isso no receio, para não reforçar esse comportamento com as pessoas, porque eu vejo que isso adoece as pessoas. Você vive só no ambiente, aí você começa a criar linguagem que aquelas pessoas falam, a entender como aquelas pessoas falam, e parece que você vivendo naquele ambiente, você está totalmente certo. Mas quando você sai e fala assim, é um mundo diferente, sabe? Eu tenho que me abrir, sabe? Eu não sou o centro do mundo, não. É um mundo assim, rolando aí que pode me inspirar, pode me trazer muitas coisas legais. Então você considera assim que o que mais te inspirou, assim, transformou você foi a leitura da Bíblia e livros de autoconhecimento? Sim. E é isso mesmo. Hoje em dia a gente estava falando sobre isso ontem, cara, Dani, uma amiga minha, a respeito do tanto que a gente é privilegiado, né, cara? Hoje em dia a gente tem acesso a tanta coisa, né? Ela tava falando de uma série que tava falando como viver bem até os 100, né? Aí mostrando os velhinhos lá nos morros, lá do Gillette e tudo mais. Legal. A gente tinha que viajar antigamente, agora a gente vê a série e consegue aprender, sabe? Ver como que vive, né? A simplicidade, a maneira que respira é diferente e tudo mais. Coisa que os nossos antepassados nunca tiveram acesso, né? Se você falou sobre viver bem, aí eu volto mais uma vez para referência à minha mãe. Como eu falei, tem 85 anos, ela mora numa casa simples, ela vive bem. E algumas pessoas se angustia, querer ter uma casa, um lugar diferente, acham que aquilo vai fazer ele viver bem. A viagem vai fazer ele viver bem. Aí entra mais a sabedoria da minha mãe. Ela vive bem porque ela tem. Sabe, não porque ela é conformada. Sabe, ela tem um país dela, então ela fica fazendinha, deixar para aquela que ela não deve ter, e depois aquele gera mais desagrado, mais desconforto. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Sim. Algumas pessoas não se encontrar. E ela acha que a resposta para a felicidade dela, para a paz que ela tem, é ter aquilo. E ela sacrifica o que ela tem, que ela não tem para ter aquilo. E depois ela não consegue honrar aquilo. E aqui tirou mais paz dela e ela ainda não se encontrou. Sim. Então eu vou para minha mãe mais uma vez, desse aspecto. Eu olho para minha mãe e falo assim, cara, ela vive em paz com o que ela tem. Sabe? Não é sobre ter. Porque senão a gente vai fazer uma apologia eu só sou feliz se eu viajar, eu só sou feliz. O Augusto, acho que ele fala isso. Coloca um funcionamento para ser feliz. Eu só vou ser feliz se eu estiver aqui. Só vou ser feliz se eu estiver aqui no outro. Meu filho me pediu uma boneca esses dias. Aqui, essa boneca é legal. Eu falei, minha filha, deixa eu te falar, e aquelas bonecas que tá parada no seu quarto? Por que você acha que você precisa daquela outra? Sabe? Não que eu não possa dar pra ela, sabe? Mas eu trouxe esse confronto pra ela. Você não tá brincando com aquelas bonecas, por que você acha que você vai brincar com essa agora? O que é que ela tem? Entendeu? Aí eu falei, ela vai conversar porque as amigas não têm. Esse filho dele é difícil, né? É maravilhoso, Gente, meu Deus, pra paternidade, que tá precisando das pessoas não. É porque aí você vai conversar com ela e bem de boa. E ela vai comprar com ela. Não tem problema, a gente vai dar com ela, porque a gente tem isso também, que a gente precisa colocar isso pra ela, sabe? Mas eu só por esse questionamento, por que você fez isso? Ela percebi que ela devia ter escola, não tem problema.
Entendeu? Mas tem consciência de que é por isso. Isso, não, mas como eu falei, eu não vou ser agressivo e vou entender que ela tem o processo dela se autoconhecer. Mas enquanto eu estou supervisionando, sabe? Sim. Colocando dentro de vocês aqui, mas eu não manifesto e agressivamente proibindo as coisas. E quero trazer para ela uma sete na consciência que eu tenho. Não, mas eu Tem uma comentei. luzinha, né? Tá ali. Então, a longo prazo vai dar fruto, Sim. sabe? Eu comentei. Ai, peraí, que eu vou ter que falar. Vai continuar falando. Tem que pôr o meu negócio pra carregar, porque eu esqueci da bateria. Mas vocês entendem a proposta? Eu tenho essa consciência que ela quer, mas eu não quero colocar ela viver o que eu vivo. Eu entendo que ela vai ter um processo de maturação dela. Sim. Vai desenvolver coisas que você não teve a percepção, né? Que agora ela já tem pronto. Eu falo isso porque alguns pais, eles querem um erro muito grande que ele tem o que eles não tiveram. Como eles foram frustrados por algumas coisas que eles não tinham, eles acreditam que eles têm que dar tudo para os filhos deles, porque eles não estão resolvidos. Mas essa geração é isso, né? Você vê as crianças assim, sem limite, que não conseguem lidar com a frustração, não tem o que tem, né? E isso é muito grave. Porque se a gente colocar, vou ter tudo que eu tenho. Eu uma proporção menor vou ter algumas coisas, outras pessoas com mais condições vão ter outras coisas, mas e aí? E a alma? O sentimento não muda. Como eu falei, eu tenho um pai bíblico, assim, a Bíblia fala assim, piedade de humanos. Quando ela fala piedade de novo, é justamente esse sentimento. O sentimento não tem, sempre quer ter mais, eu tenho amigos muito bem de vida, e eles também querem ter muito. Sabe? Sempre tem mais pra Sempre, ter. porque eu costumo falar assim, o saco da ganância nunca se aceita. Ele sempre vai ter pra dentro. Então, a gente sempre quer ter mais. Olha o Musk, querendo Beleza, o cara que não tem, né? o cara já tem mais que mais, o ser humano, ele é essencial nesse aspecto. E sempre traz também a questão da frustração, né? Porque você vai, isso acontece muito com as grandes celebridades, né? Você vai lá e consegue, você acha que ia ter, e chega aquela angústia que você fala, mano, eu consegui, mesmo assim eu ainda não tenho o que eu achei que ia ter, né? Não satisfaz não, satisfaz. Aí entra em depressão, né? Muito bom. E aí, pra gente encerrando, conta pra nós qual é o conselho que você daria pra sua versão anterior mais rebelde. Sim. Qual que é o conselho que você daria pra essa versão? Pensa você agora, né, com a cabeça, com maturidade, aquelas resoluções maravilhosas pra essa criança. Boa, você tem, e aí você pensa você olhando para aquele cara lá do começo, lá, que tinha toda aquela tendência de agressividade e tudo mais, que rebeldia, aquilo do outro, tudo mais, que você conseguiria falar para ele, trazer um pouco de recalento mesmo, assim, conhecimento. Tem paz, né? E tudo é um processo, né? E às vezes a agressividade não vira também, como a gente falou, se manifestando, não vira de adulto, de conformidade, você não aceitar a sua condição. Eu falaria isso, tudo faz, tudo é um processo, no final tudo dá certo. Entendeu? Bem, É isso. Arrasou. Aí conta pra nós o que você faz, divulga seus projetos, coisas que você quiser divulgar. Espaço aberto aí pra Espaço você. aberto, fale o que você quiser. eu faço casamento, né? Vou casar aí, chama. Gente, ele é maravilhoso, inclusive, viu? Ele fez minhas fotos, tudo aí que faz. Aí, ó. Se você tem aquele marido que vai achar foco, precisa de uma ajuda aí de ajudar a estimular, eu sou o cara que consigo fazer isso aí. Porque o grande desafio para algumas pessoas é casar. Começou um noivo a pista de foto. Pra pegar a foto. Isso, o homem às vezes não quer, acha desnecessário. E aí eu sou profissional que eu convenci ele. Ótimo. Eu tenho esse trato aí de, sabe, só contar um exemplo rapidinho que você vai. Eu estava fotografando a gestante e falei assim, tô olhando assim, e tô fazendo foto dela. Ela no salão, o salão era bonito. Eu falei, cadê seu marido? Eu disse, eu tive um contato com ele uma vez. Aí eu disse, cadê fulano? Aí eu ele, eu não vai vir não. Aí eu falei, fala comigo, não vai vir. Aí eu falei, vamos, você vai vir, aquele portão. Eu falei, imagina, daqui a um tempo, seu filho vir na situação que ele eu como pai, às vezes não quero ir no shopping. Mas eu não gosto de ir no shopping. Mas por amor dos meus filhos, eu consigo, estou bem. Entendeu? Então, trazer essa consciência, tipo assim, mas seu filho vendo? Você tá na foto, eu não queria, sabe?
Mas eu entendo ele, que algumas pessoas Ah, têm dificuldade com a sua autoimagem, tirar foto, mas Mas perde a perspectiva. Né? isso, é o que não. A gente faz a foto, não acabou, a gente divulga. Sobre isso, divulga isso nas redes sociais. Milton Santos, ponto fotógrafo, deu no Instagram, Facebook do Milton Santos. Ela acompanha a gente lá, o trabalho, nossa rotina de trabalho, sempre assim divulgada lá. Gostando. E se registre. Isso é uma importância para você. É isso, Wilton. Muito obrigado. Eu pretendi explicar isso daí. Eu dar uma resposta satisfatória, é difícil, né? Manual. Aprendendo muito. Adorei. Muito bem. Também um podcast para pessoas assim, ter funcionamentos muito, muito valiosos. Esse podcast vale anos de terapia. Se vocês prestarem bastante atenção. Sim. Também para uma pessoa que vocês acham que vão vão ser beneficiadas com esse conteúdo. Siga a gente no nosso Ministério, meu Evelyn Serima, Dani. Meu Daniel, underline Flávio P. Muito bom. Obrigado pelo convite. Prazer. Muito bom. Aí tem a primeira temporada disponível nas redes sociais que vocês estão vendo esse. Na verdade, se for no YouTube, você não vai ter a primeira temporada, você vai ter em áudio. Aí você tem na bio tem. vai colocar. E aqui tem um vídeo, vão ter outros episódios, outros que são outros também. E é isso. Gratidão. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Boa vida. Boa vida. E é isso. Até mais. Tchau pra você. Tchau.